Olá, gente, bom dia. Né? Como eu falei ontem, eu ia fazer uma devocional, 40 dias, e eu vou compartilhar com vocês. Interessante como é que a passagem de hoje mexe muito comigo, porque foi nessa passagem que eu me converti, foi nessa passagem que eu fui conhecer a Cristo de verdade. E até hoje Deus fala muito comigo, ensino, através disso. A passagem está lá no livro de Isaías 43, versículo 1. A gente só vai ficar ali. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou Jacó, aquele que o formou, Israel. Não tema, pois eu resgatarei e eu chamei pelo nome. Você é meu. Interessante nisso aqui, porque o chamado a Jesus, a gente tem o antes e o depois. Como eu tenho o meu antes e o depois, eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo me conheceu no antes, né? Quando a minha vida estava... Eu lembro que um amigo meu falou para mim que a minha vida parecia um trem desgovernado. Você imagina um trem andando em cima do asfalto, sem trilho. Como é que ele anda, né? Pra lá, pra cá, não tem controle, né? Totalmente sem destino, sem rumo, sem nada. Era horrível minha vida. E esse era o meu antes, esse era... Eu não gosto a gente não tem que ter vergonha, mas era horrível, entendeu? Era uma coisa horrorosa. E Jesus me chamou naquela época, quando eu estava assim, né? E foi através desta passagem, né? Que foi o capítulo inteiro, quando eu li, né? Que eu comecei a ler, que vejo que ele me chamou pelo meu nome, que eu sou dele. Isso começou a mexer tanto comigo, porque ele realmente estava me enxergando, não do jeito que eu me via. Ele estava me enxergando lá na frente, né? Ainda falta muito chegar onde ele queria, mas tá trabalhando. E uma das coisas assim que eu acho interessante, né? Se a gente olhar na Bíblia, as pessoas que Deus escolhe, Deus chama todo mundo, né? Mas aquelas que a Bíblia ilustra, né? Ele chama um pescador bruto, revoltado, né? O cara, que tanto que quando Jesus chama ele, ele cai de joelho, né? E fala: não sou digno, né? Jesus chama esse cara nas piores condições da vida dele. Um outro exemplo que dá para ficar, eu acho legal também, ele chama um cobrador de impostos que traiu o povo dele, roubava o povo dele, né? Esse era o antes dele. E também chamou uma mulher, que o passado dela é tão insignificante, né? Que a única coisa que a Bíblia menciona sobre o passado dela é que ela estava possuída por 7 demônios. E Jesus chamou essa pessoa, sabe? Eu vejo que... Eu tô lendo as notas aqui, tá? Eu vejo que quando Deus chama a gente no antes, né? Ele chama as pessoas a nós mesmos, que a gente... Eu acho que a gente... Eu, por mim, falo. Eu me confundi com aquilo que... Eu olhava para mim no espelho de manhã, né? E me via eu mesmo, né? E tinha vergonha das coisas. Só que Deus, ele não vê isso. Deus, ele vê lá na frente, né? Ele faz aqui, ele vê você aqui hoje, entendeu? Aí ele faz um convite, que isso não é uma obrigação, já começa por aí. Deus, ele é tão amoroso, tão singelo, tão respeitador, que ele faz um convite. Então Deus te convida, você lá na tábua da beirada, que a sua vida tá toda torta, ele te chama você lá, né? Aí você olha assim: mas você tem certeza que está falando comigo? Você não confundiu com alguém? Aí na cabeça de Deus fala: não, você que está se confundindo com você mesmo, porque eu já estou te vendo lá na frente, sabe? Ele chama você lá no antes para ele começar o trabalho de redenção, para te transformar na criatura que ele deseja, para aquilo que você foi criado, entendeu? Ele vem do antes, né? Isso eu achei interessante. Ele vem do antes para aqueles que ele ama o suficiente. Deus olha lá no antes, né? Você totalmente afastado de Deus, você totalmente com a sua vida
torta, ele te vê lá no antes, mas ele te ama o suficiente para chegar e te chamar, você é meu. Gente, essa palavra é muito forte. O Criador do universo virar para você e falar assim, você é meu, eu te chamei pelo seu nome. Eu vou pegar você do jeito que tá, em inglês é broken vessels, que eu adoro essa palavra, é vaso quebrado. Eu vou pegar você todo estourado e vou transformar, eu vou te redimir e você vai ver o que eu vou fazer com você, né? E isso é tremendo, o que Deus faz com a gente, o que Deus tem preparado pra gente. Bom, você ter ideia, trazendo essa palavra, Isaías 43:1, tá? O contexto histórico, quando Deus falou isso com a nação de Israel, eles estavam completamente rebeldes, adorando outros ídolos, virou totalmente ao contrário daquele povo que foi resgatado há um tempo atrás do Egito, que Deus abriu o mar, fez as maravilhas, e até naquele período, eles estavam totalmente desviados de Deus ali. E Deus falou assim, ei, eu te redimi, você é meu. Estava falando para uma nação. E Deus ele chamou Israel no tempo de rebeldia deles. Né? Deus falou isso. E hoje a gente vê o que a nação é, sabe? O que eu acho legal, eu até vou ler isso aqui, que quando a gente se olha no espelho, né? Não determina, por exemplo, eu, na minha mente humana, quando eu me olho no espelho, eu vejo eu. Mas Deus, isso não determina o que Deus vê de mim, entendeu? Ele não determina o que ele vai ver depois que ele termina o trabalho, depois que o trabalho dele concluir. Deus não vê isso. Deus, a gente é limitado. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho que é em Tiago, que fala que a nossa vida, né, ela é como um vapor. Quando você sai de manhã, você sopra aquele vapor, rapidinho ele dissipa, né, que está muito frio. Então essa é a nossa vida. É um espaço muito pequenininho. A gente tem essa compreensão, 50, 60, 70 anos, entendeu? É o que a gente pensa que a gente vai ver, mas Deus não vê isso. Deus vê lá na frente, entendeu? As nossas escolhas, as pessoas, a circunstância não determina nosso valor, sabe? Nosso valor é atribuído por quem a gente pertence. Imagina que se Deus se importasse com aquilo que a gente faz, com aquilo que as nossas amizades, as nossas circunstâncias, as nossas coisas erradas, imagina se Deus fosse levar isso tudo em conta. Isso não determina quem Ele vê a gente no futuro. Não determina porque Ele mandou o Filho dele na cruz para isso, entendeu? Isso não determina, não é o nosso próprio valor. Nosso próprio valor é atribuído por Ele. Isso é muito importante porque quando eu começo a pensar nessa passagem, toda vez que quando Deus fala comigo, vem esse, não é o capítulo inteiro de Isaías, sabe? 43. E Deus ele me chamou, eu lembro que, como eu falei, minha vida estava totalmente desgovernada, né? E eu recebi essa palavra. E naquele dia, eu posso dizer para você, há mais de 20 anos atrás, apesar de eu ter ido na igreja quando pequeno e tudo, foi a primeira vez que eu encontrei Jesus, foi a primeira vez que eu bati de frente com Ele, que quando eu ouvi, não temas que você é meu. Não temas que você é meu. Quando eu vi isso a primeira vez, isso me impactou bastante. Sabe? Então Deus me chamou num tempo que eu estava totalmente rebelde, que eu nem queria saber de nada, estava levando a vida do meu jeito. E o tempo foi passando, eu aprendendo mais aquela sede de Deus, e um dia depois eu conto meu testemunho, e eu acabei morando nos Estados Unidos, assumi Ministério Jovem, estava ali firme e tal, e por incrível que pareça, eu virei as costas a Deus, entendeu? Eu acho que dessa vez foi pior, porque eu virei de uma maneira que eu lembro uma vez eu até duvidar da própria existência de Deus, porque eu achava que era tudo coisa na minha cabeça, o mundo me oferecendo tudo, a minha vida. Foi quando meu amigo falou para mim que
parecia um trem desgovernado, né? Que eu tinha o controle, eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Até um dia, em 2000, foi mais de 10 anos vivendo afastado, até um dia em 2018, foi em 2018, eu fui na igreja, né, não sei nem porquê, me deu vontade de ir na igreja, minha vida estava de cabeça para baixo já, e quando eu entro na igreja, primeira palavra que eu escuto, né, Deus falando no meu coração, Isaías 43:1. Ele leu para mim como se Deus estivesse lendo para mim a passagem. Eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus. E foi assim, entendeu? E naquele mesmo dia, isso é interessante, eu falei assim, será que isso é da minha cabeça? Que não é possível. E eu estava totalmente aquebrantado. Aí eu falei assim, Deus, você sabe, eu gosto que o Senhor confirma. Se for o Senhor mesmo que falou isso no meu coração agora, que o Senhor ainda acha que eu tenho esperança, que a minha vida vale alguma coisa, eu quero que o Senhor confirma para mim. E no meio do culto, e eu não falei com ninguém, aquilo era só entre eu e Deus. Eu estava sentado lá atrás, no fundo da igreja. E aí, quando o pastor terminou o culto, chamou o pessoal para orar, quem quisesse oração, eu fui lá na frente, me ajoelhei. Um pastor, um dos líderes da igreja que eu nunca tinha visto, botou a mão na minha cabeça e começou a orar. O que ele repetiu na oração? Isaías 43. Aí eu falei, Deus, chega, toma minha vida nas minhas mãos, toma a minha vida nas tuas mãos e faz o que você quiser. Vira, quebra, limpa, vira de cabeça para baixo. Eu sou sujo, eu me julgava muito. Eu me julgava muito pelo que eu era, das coisas que eu fiz errado, né? E eu me julgava bastante. Deus foi lá e falou, não, mas eu não vejo você assim, eu tô te vendo lá na frente. E desde então, desde 2018, há uns 2 anos, Deus está fazendo uma mudança na minha vida, entendeu? Porque graças a Ele me olha e não vê quem eu sou hoje, Ele me vê quem eu vou ser amanhã, entendeu? E uma coisa que eu acho assim, é que a gente, como ele fala nessa passagem, não temas, né? Porque ele está falando para você, para mim, para não temer. Eu não vou ser quem eu sou hoje. Não se preocupa. Eu vou mexer em você, que você vai ver o que vai acontecer, entendeu? Porque não temas, porque Deus, Ele pode redimir as escolhas erradas que eu fiz na vida. Não significa que eu não tenho que pagar, que eu não tenho que sofrer consequências daquilo que eu fiz. Entendeu? Ele pode pegar as decisões erradas que eu fiz e usar para o meu próprio bem. E usar para o bem de outras pessoas, para o teu vizinho, para o teu amigo, entendeu? Sabe? Não temas, que Deus pode curar teu coração, pode curar tua alma, pode curar teu corpo, teu relacionamento. Entendeu? Não temas, porque você foi criado para ser mais daquilo que você é hoje. E mais daquilo que você experimentou até agora. Entendeu? O que eu tenho para dizer para vocês que isso é só o início, sabe? Só o início de tudo. Vocês lembram daquelas 3 pessoas que eu falei no início, né? Todo seguidor da Bíblia de Jesus tem um antes meio conturbado. Pode olhar lá, né? Todo não, a maioria. Sabe? O pescador bruto, brigava e aquela coisa toda, ele foi a pedra fundamental da igreja primitiva. O cobrador de imposto, traidor da população, traidor dos judeus, fez parte da elite dos 12 e foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o dele, Mateus. A mulher sem passado, que era o passado dela era tão insignificante que não menciona na Bíblia, pouca coisa, possuída por 7 demônios, né? Foi a primeira pessoa a encontrar Jesus depois, quando ele ressuscitou, depois que ele cumpriu o plano dele, depois que ele redimiu a tudo. E ainda falou, vai lá avisar os outros lá. Entendeu? Então a gente começa a ver que Deus, ele não vê o nosso presente, ele vê o nosso futuro. Ele pega você aqui e vai transformar a sua vida para o que ele quer ser amanhã. Entendeu? E tem mais exemplos. Você pode usar Moisés, você pode ver Jacó, que era um trambiqueiro, que ele mesmo fala. Ele aceita e Jesus transforma ele em Israel, né?
você vê que Deus é um Deus de transformação. E eu creio que nessa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, Deus quer fazer essa mudança na vida de cada um, como na minha. Deus fala para você, não temas, você é meu, eu paguei um preço muito alto para você, para ter você do meu lado. E que essa mensagem possa, né, assim como mexe muito no meu coração até hoje, possa também abençoar a vida de vocês, tá? Que a única coisa que eu agradeço a Deus porque Ele não me vê como eu vejo, que Ele vê amanhã. E que se... eu não sei como é que faz esse negócio de postar, depois eu vou ver direitinho, vou botar no YouTube, mas até então eu vou fazer só no WhatsApp, porque muitas pessoas vão ver essa mensagem minha, eles são aqueles que me conheceram no meu antes, são aqueles que me conheceram no tempo que eu estava todo descarrilhado. E eles vão falar, não acredito. Mas eu tinha muito medo disso e hoje não tem mais. Não tem mais, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me escolheu. Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais um outro vídeo. Peace.